Pois é, ainda bem que vai demorar, porque é sensacional essa imagem desses anéis, não, pessoal? Bom, e a regulamentação das inteligências artificiais dividiu o mundo em dois blocos antagônicos. Um que prioriza a inovação sobre a regulação e que inclui Estados Unidos, China e Inglaterra. E outro que faz o oposto e que é liderado pela União Europeia. E como o Brasil fica nessa história? Chegou a hora da coluna Olhar do Amanhã. Recebendo agora ao vivo o Dr. Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, futurista e colunista aqui do Olhar Digital. Vamos lá? Cadê o Dr. Álvaro? Dr. Álvaro Machado Dias, mais uma vez, super bem-vindo. Boa noite, querido. Muito boa noite, muito obrigado por me receber. Álvaro, vamos falar um pouquinho sobre um artigo que você escreveu muito interessante que está repercutindo bastante a respeito nas redes, que é sobre a regulamentação das inteligências artificiais pelo mundo, tendo como foco, inclusive, o projeto de lei brasileiro. Muitos analistas interpretam que o Brasil vinha meio que seguindo a União Europeia, que vem afrouxando aos poucos as medidas rígidas da regulamentação. A pergunta é, como você enxerga, Álvaro, esse movimento na Europa? Olha só, a Europa, ela sempre foi muito mais pró-responsabilidade, pró-regulação, pró-consumidor do ponto de vista dos impactos que qualquer coisa pode ter negativamente na vida das pessoas do que os Estados Unidos. Na verdade, a gente pode olhar até os blocos da seguinte maneira: a gente tem a Europa continental, que tem esse papel, ela é esse guardião da moralidade, e do outro lado a gente tem o bloco anglo-saxão, que tem os Estados Unidos, mas também junto à Inglaterra, o Reino Unido, né? Considerando que nesse momento, quando a gente está falando de União Europeia, a gente não está falando de Inglaterra. Então a gente tem ali o bloco separado. Pois bem, o que acontece é que a União Europeia lançou uma lei em 2022, o AI Act, que foi entrando em vigor aos poucos, agora que efetivamente ela está para valer, só que está sob grande pressão do governo americano e também das empresas de tecnologia na Europa. Por quê? Porque o grande ponto é a necessidade de se explicar, de se criar aí mecanismos de transparência para você poder implementar um algoritmo na Europa. O que não é ruim de forma alguma, tá? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que é o certo. Acontece o seguinte: no resto assim, entre os grandes players, então no resto do mundo competitivo, isso não está acontecendo. E aí as empresas europeias estão em dificuldade. E, do outro lado, a aplicação destas regras sobre as empresas americanas atuando na Europa, em outras palavras, pensa, por exemplo, no Google, na OpenAI, etc. e tal, isso daí também está gerando mal-estar com o governo americano. Então, no todo, a tendência na Europa é de revisão da regulamentação, sobretudo no domínio do chamado alto risco, que é um conjunto de soluções computacionais que mexem com aquilo que os europeus, e no caso os brasileiros também entendem como arriscado, e que tem uma regulamentação muito mais rígida, que exige muito mais esforço e dinheiro para que ela possa ser aplicada e efetivamente essa IA possa ser usada lá no continente. Esse é o ponto. Agora, doutor Álvaro, e no Brasil, como que você avalia o conjunto de regras proposto aqui no Brasil? Pois é o seguinte: o PL, que é o 2320, ele vem da junção de outros projetos de lei. Evidentemente, ele fez o seu percurso pela Câmara e chegou no Senado, onde ele recebeu muitas modificações e, finalmente, ele foi aprovado, e agora ele volta para a Câmara para, enfim, encerrar essa história.
O que volta é o chamado substitutivo. Então, o que é isso? É uma versão que envolve muitas outras versões, muitos outros substitutivos que são contribuídos, são adicionados por diferentes agentes sociais. Então você tem desde artistas, ativistas, até a indústria de tecnologia nas suas variadas frentes. Todo mundo está participando dessa história. O resultado final, ele supostamente ou superficialmente, ele realmente está muito colado no AI Act, que é essa lei europeia. Porém, quando a gente vai para as questões mais sensíveis dos nossos dias, essa cola não existe. E quais são essas questões? As questões são treinamento de IAs generativas e armas autônomas. No treinamento das IAs, o que acontece é que tanto o PL brasileiro quanto o AI Act europeu dizem que é preciso que os criadores de tecnologia listem as obras utilizadas para fazer os seus modelos funcionarem. O que eu acho que é justíssimo, a transparência. E a premissa europeia, que foi seguida pelo Brasil, que eu também acho corretíssima, é que isso daí serve de base para qualquer discussão sobre remuneração. Então, por exemplo, alguém pega um portal que tem um sentido comercial, um jornal, que seja, e treina o algoritmo com aquilo, evidentemente está lucrando em cima do trabalho da propriedade intelectual alheia. Ótimo. Só que tem um outro passo nessa história. No Brasil, ao contrário da União Europeia, está lá escrito com todas as letras que qualquer material proprietário, e abrindo parênteses do Brasil, qualquer coisa que você fizer proprietário, se eu escrever um post numa rede social, ele é proprietário, qualquer material desta natureza deve ser remunerado, portanto, deve ser pago aos autores. Isso, na prática, inviabiliza a criação de IAs generativas no Brasil. Porque é diferente de você colocar, olha, todo mundo tem que listar. Agora, a discussão sobre pagar vai acontecer num outro fórum. E, evidentemente, quem tem quem tem interesse econômico nesse material, vai pleitear receber dos criadores de LLM. Quem não tem vai desencanar. Aqui não. Aqui começa a história na necessidade de você remunerar todo mundo. Então, isso impede o desenvolvimento. Segundo passo, no Brasil, as IAs generativas do tipo open source, elas seguem a mesma regra. Quem não segue são as IAs feitas por universidades, centros de pesquisa, coisa que dificilmente vai acontecer. Mas as IAs open source seguem. Na Europa, não. A regra é totalmente diferente, ela não se aplica para open source, que é um modelo de negócios que interessa hoje em dia para países em desenvolvimento como o Brasil, e não por acaso é o modelo do DeepSeek, do Llama e assim por diante. Então essa é a grande diferença. E no mundo das armas autônomas, o X da questão é que elas nem fazem parte do debate europeu, não tem nada sobre esse assunto no AI Act, e ele entrou no PL da inteligência artificial. Ou seja, um PL que vai discutir o alto risco de você usar algoritmos para filtrar currículos, de repente ele está falando sobre uma indústria que é, em grande medida, uma indústria de base que envolve empresas como a Embraer, a Viabras e outras mais, ou seja, uma indústria aeronáutica que exporta, entende? Então o impacto do negócio é gigantesco. Isso gera uma desproporção absurda. O debate sobre o algoritmo que você pode usar ou não pode usar numa câmera que está na cidade não é o mesmo sobre construção de aeronaves autopilotadas que tenham capacidade bélica para exportação para os países da OTAN, como é o caso na Embraer. Essa é a questão, Marisa. Uhum. É uma questão até complexa, né? Até de resolução mesmo, não é, doutor Álvaro? As discussões realmente fazem todo sentido porque fica difícil você separar as coisas e criar uma legislação única, não é? Total, exato. Eu acho que tá aí o negócio, entende? Então, no afã de incorporar as sugestões da sociedade civil, o que eu acho que foi bem intencionado, não tem nada de errado, mas nesse afã, nessa busca de trazer essas vozes, de repente, os limites do PL
foram extrapolados de uma maneira que torna assim a sustentabilidade dessa indústria muito difícil. E é uma indústria que emprega 40 mil pessoas. Agora, para deixar claro, tá? Eu não tenho nenhuma arma, eu nunca tive, eu sou completamente contra essa ideia. Eu acho essa ideia uma horrível, tá? Não me interessa em nada. Não é nada disso. A questão é a gente entender que quando você fala assim, no Brasil não é possível, não é permitido desenvolver armas autônomas, na prática, a gente está dizendo que a versão 2030 do avião militar exportado para a OTAN não vai existir. É disso que a gente está falando. A gente está falando de matar uma indústria multibilionária. O Brasil é o 23º exportador de armas do mundo. Simplesmente porque a gente entende que existe um altíssimo risco de você ter o Robocop andando na rua e atirando nas pessoas, nas favelas. Eu concordo inteiramente com isso, não tem que ter o Robocop atirando nas favelas, mas é que não é esse o debate. Então, há uma falta de compreensão. Eu sei que é doloroso falar isso, mas me parece claro que é uma falta de compreensão, não é de boa fé, não é nada disso, mas de entender que tem consequências que estão muito distantes do debate que está sendo conduzido, que são essas, entendeu? Eu percebi isso porque eu sei que lá na Europa, por causa de outros fóruns do qual eu participo, não se fala em armas autônomas dentro do AI Act, porque há esse entendimento que fatalmente, né, as armas serão autônomas na próxima década e elas, portanto, têm que, enfim, começar a ser, elas estão sendo pesquisadas, desenvolvidas em todos os grandes centros tecnológicos do mundo nessa direção. Agora, é uma indústria multibilionária para exportação. Então, aqui, de repente, a coisa eu acho que aconteceu sem sequer os entes participantes terem consciência do que está acontecendo, da história toda. Pois é, realmente é bastante discutível. Agora, esse texto que está no Congresso, ele afeta como a nossa defesa nacional, não só a exportação, mas a defesa nacional, Álvaro? Olha, eu também acho que ele afeta de maneira negativa e da seguinte maneira. Como as armas... Imagina o seguinte, imagina um avião de patrulha da fronteira, tá? Então, assim, por exemplo, a gente tem atuação forte do narcotráfico na fronteira com a Bolívia, na fronteira com a Venezuela, isso é muito conhecido. Grupos internacionais, tá? A gente não está falando simplesmente dos grupos locais e tudo mais, a gente está falando de tráfico internacional. E a tendência no futuro é o patrulhamento através de drones. E olha só, se eu tenho um drone que quando atiram nele, ele atira de volta, ele é uma arma autônoma. Na verdade, mesmo que ele carregue, ele tem patrulhamento autônomo, mas ele não atira autonomamente, ele também é classificado como uma arma autônoma. Portanto, ele não poderá ser usado para patrulhar as fronteiras do Brasil. Se isso é bom, não me parece, entendeu? Eu acho que é uma longa discussão, mas definitivamente eu acho que antes da gente bater o martelo, a gente precisaria trazer isso no contexto efetivo em que os cenários são modelados, como esse do combate ao tráfico internacional nas fronteiras do Brasil. Tá certo, tá aí. Tema para muito debate ainda, muito assunto, tem muito assunto ainda para rolar. Doutor Álvaro Machado Dias, mais um quadro Olhar da Manhã sensacional. Muitíssimo obrigada e nos vemos na próxima semana. Eu que agradeço muito, até semana que vem. Até, boa noite. Pois é, pessoal, como vocês viram, não é um assunto de resposta simples, pelo contrário, muito a se discutir. Falamos com o doutor Álvaro Machado Dias, que é neurocientista futurista e colunista aqui do Olhar Digital News. Semana que vem tem mais.